Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Nós, da Catequese Conhecendo Jesus, convidamos todos vocês a participarem do estudo bíblico dos Salmos. Para nós cristãos, a Bíblia tradicionalmente é formada pelo Novo Testamento e pelo Antigo Testamento, que juntos são chamados de Escrituras. O Salmo é o 23º livro do Antigo Testamento. Iniciemos o nosso estudo. Salmo 78. As lições da história de Israel. Salmo de Asaf. Povo meu, escuta minha lei. Dá ouvido às palavras de minha boca. Abrirei minha boca numa parábola. Explorei enigmas do passado. O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram nossos pais, não o escondemos de seus filhos. Nós o contaremos à geração seguinte. Os louvores de Deus e o seu poder, e as maravilhas que realizou. Ele firmou um testamento em Jacó e colocou uma lei em Israel. Ordenou os nossos pais que os transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte os conhecesse, os filhos que nasceriam. Que se levantem e os contem a seus filhos, para que ponham em Deus sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e observem seus mandamentos. Para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não era fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros equipados, no dia do combate debandaram. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram andar em sua lei. Esqueceram-se de seus grandes feitos e das maravilhas que lhes mostrara. Frente a seus pais, ele realizou a maravilha na terra do Egito, no campo de Tanis. Dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas como num dique. De dia, guiou-se com a nuvem e com a luz de um fogo toda a noite. Fendeu rochedos pelo deserto, deu-lhes a beber como a fonte do grande abismo. Da pedra fez brotar torrentes, e as águas desceram como rios. Mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Tentaram a Deus em seu coração, pedindo comida conforme seu gosto. E falaram contra Deus. Acaso Deus poderia preparar uma mesa no deserto? Com efeito, ele feriu o rochedo, as águas correram e as torrentes transbordaram. Acaso também pode dar o pão ou fornecer carne ao seu povo? Ouvindo isso, Deus se enfureceu. Um fogo acendeu-se contra Jacó e a ira levantou-se contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam em sua salvação. Contudo, ordenou as nuvens no alto e abriu as portas do céu. Para os alimentar, fez chover o maná, deu para eles o trigo do céu. Cada um comeu o pão dos fortes, mandou-lhe provisões em fartura. Fez soprar no céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre ele fez chover carne como pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-se cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas tendas. Eles comeram e ficaram bem saciados, pois eles o serviu conforme queriam. Não havia sacrifício e apetite, tinham ainda a comida na boca, quando a ira de Deus levantou-se contra eles. Ele massacrou seus mais fortes, prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar, não tinha fé em suas maravilhas. Ele consumiu seus dias num sopro e seus anos num terror. Quando os matava, então os buscavam, convertiam-se e os procuravam. Recordavam que Deus era seu rochedo e o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele.
não tinha fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Lembrava-se de que eram apenas carne, vento que vai sem nunca voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e ofenderam em lugares solitários. Voltavam a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel, mas não se lembravam de sua mão que um dia os resgatou do adversário. Quando operou seus sinais no Egito e seus prodígios no campo de Tames, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes privando-os de beber. Enviou-lhes moscas que os devoravam e rãs que os afastavam. Entregou às lavas suas colheitas e o seu rebanho aos gafanhotos. Destruiu sua vinha com granizo e seus sinócromos com geada. Abandonou seu gado à raiava e aos relâmpagos o seu rebanho. Lançou contra eles o fogo de sua ira, cólera, furor e aflição. Anjos portadores de desgraças, deu livre curso à sua ira. Sua morte não mais os preservou, mas a peste entregou a sua vida. Feriu todo o primogênito no Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã. Fez seu povo partir como um rebanho, e como ovelhas conduziu-os no deserto. Guiou-os com segurança e não temeram, e o mar recobriu seus inimigos. Introduziu-os em suas fronteiras sagradas, a montanha que sua direita conquistara. Expulsou as nações da sua frente. Com o cordel, delimitou-lhes uma herança e pôs em sua tenda as tribos de Israel. Mas tentavam, afrontavam o Deus Altíssimo, recuando, guardar seus testamentos. Desviavam-se, traíam como seus pais, voltavam atrás como arco infiel. Com seus lugares altos indignavam e o enciumavam com seus ídolos. Deus ouviu e ficou enfurecido, e rejeitou completamente Israel. Abandonou sua morada em Silo, a tenda em que habitava entre os homens. Entregou sua força ao cativeiro e seu esplendor à mão do opressor. Abandonou seu povo à espada, enfureceu-se contra sua herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo, e suas virgens não tiveram canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada, e suas viúvas não entoaram lamentações. E o Senhor acordou como homem que dormia, como valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas, e para sempre obrigou-os à vergonha. Rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Elegeu a tribo de Judá e o monte de Sião, que ele ama. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra que fundou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirou-o do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas, fê-lo vir, para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou com coração íntegro e conduziu-os com mão sábia. O Salmo 78 é um longo salmo que narra a história dos israelitas desde o seu tempo no Egito até seu assentamento na Terra Prometida. O salmista começa chamando o povo para ouvir e aprender com as histórias de seus antepassados, para que não repitam seus erros. O salmo continua relatando as muitas maneiras pelas quais Deus providenciou seu povo, apesar de sua constante rebelião e desobediência, das pragas do Egito à divisão do Mar Vermelho e à promulgação da lei de Sião. O salmista relata os atos milagrosos de Deus em favor do seu povo. Aqui o salmista então se volta para as muitas maneiras pelas quais os israelitas falharam em confiar e obedecer a Deus, apesar de suas fidelidades a ele.
ele relata sua desobediência no deserto, sua adoração de ídolos, a sua rebelião contra seus líderes, apesar de seus muitos pecados. No entanto, o salmista nos lembra que Deus continuou a mostrar misericórdia a seu povo e a prover para eles, mesmo em meio à sua desobediência. No geral, o Salmo 78 é um poderoso lembrete da importância de lembrar nossa história e aprender com os erros de nossos ancestrais. O que o salmista nos mostra? Ele nos mostra, na realidade, não é um mostrar, ele nos convida a ouvir e a aprender com a história passada do seu povo, para que seu povo não repetisse os erros. O Salmo também nos lembra da fidelidade e misericórdia de Deus, mesmo em meio à nossa desobediência e rebelião. É um chamado para confiar na provisão de Deus e buscar sua orientação em todos os nossos caminhos. O Salmo 78 também é um salmo de sabedoria. Ele recorda a história antiga de Israel, alterando de forma dramática e poética relatos de fidelidade de Deus para com seu povo e os períodos de acessos de teimosia, de obstinação, de rebeldia do povo contra Deus. Só no Salmo 119 é mais longo do que esse. Com seu grande conhecimento das Escrituras, o poeta Asaf expressa intenso desejo de que a geração atual não repita os erros de tantas e tantas gerações. O desenvolvimento do poema é o seguinte: 1. A lição de obras passadas de Deus na história de Israel. 2. Exortação para que cada geração instrua a seguinte parte particular, que as pessoas aprendam a instruir a sua família, particularmente dentro da sua casa. 3. A rebeldia do povo de Efraim. 4. A maravilhosa salvação de Israel por Deus no Êxodo. 5. Queixas do povo. 6. A ira divina contra os ingratos. 7. A justiça divina em meio à provação. 8. Descrença que continua no povo de Israel. 9. Lembrança do povo do verdadeiro caráter de Deus e a lembrança de Deus na fraqueza das pessoas. 10. Fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. 11. Pecados de Israel durante o período dos juízes. 12. A vitória de Deus sobre os inimigos de Israel. 13. Deus escolhe Judá, Jerusalém e Davi. O salmista emprega o vocabulário da escola de sabedoria para se apresentar. Minha lei é a palavra familiar hebraica. Os escritores sábios usam esta palavra para dar conotação de entendimento, mostrar sua orientação, estar de acordo com a instrução de Moisés. Os termos parábola, enigma e similares assimilam ditos conhecendo significados mais profundos ou provérbios e suas interpretações. Com a expressão meu povo, o salmista demonstra que faz parte desse povo, embora esteja diante dele na qualidade de mestre ou instrutor. Asaf, o salmista, explica que os ensinamentos foram criados para serem passados de geração a geração, a fim de que cada uma das gerações pudessem participar dos louvores do Senhor. A frase sua força e as maravilhas que fez, referindo-se a Deus, pode ser traduzida também por suas obras extraordinariamente maravilhosas. Aqui no Salmo 78, o que o salmista Asaf está querendo mostrar? Ele mostra ao povo todas as maravilhas que Deus fez para o povo de Israel, desde a saída do Egito, mostrando as pragas do Egito, o que aconteceu no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o período que eles ficaram 40 anos no deserto por terem pecado, a travessia do Rio Jordão, a vitória em Canaã sobre a população que tinha invadido aquela terra há muitos anos, que era a terra prometida por Deus, todos os milagres, o milagre do maná, o milagre das codornas, o milagre das vitórias. Muitas vezes o exército de Israel era muito menor que o exército do inimigo, Israel ganhava, e nem assim o povo de Israel estava fiel a Deus. Então, neste salmo, o salmista está mostrando para a população todos os bens, todas as glórias de Deus para com o povo, e mostrando
os erros que o povo de Israel cometeu e estava cometendo com Deus. Amém? Bom, chegamos ao final do estudo do Salmo 78. Queremos convidar todos vocês para ficarem conosco no estudo do Salmo 79. Queremos pedir também a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe o máximo que vocês puderem os nossos vídeos. Fiquem em paz e o Senhor Deus os acompanhe.